Estamos de volta, alunos, mais uma vez pelo canal para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo programático deste 2020 de matemática do sétimo ano. Falamos agora sobre os estudos dos ângulos e para a gente entender isso precisamos definir o que é ângulos, né? Ângulos é uma figura formada pela união de duas semi-retas, onde eu tenho uma origem, esta origem, tá? Neste caso representei pela letrinha O, e as duas semi-retas que eu represento, OA e OB. Quando eu tenho essa união de duas semi-retas por um único ponto, ela forma, tá, o que nós chamamos de ângulos. Então vamos para os elementos do ângulo, tá? O ponto O, que eu chamo de origem, que também é o vértice, então vamos anotar aqui, tá? Este ponto O, eu também chamo ele de vértice, tá? OA e OB, que são os lados desse ângulo, formando esse ângulo quando eles se unem, tá? Então, não esqueça a forma de representar. A gente une os dois pontinhos, O e A, e passa um tracinho em cima para significar que ali eu estou trabalhando com uma semi-reta, tá bom? Como é que eu identifico, então, este ângulo? Como é que fica a identificação? A, O, né? Acentozinho aqui do vovô sobre o O, tá? E B. Quando eu indico desta forma, o que é que eu estou querendo dizer? Que existe a união de duas semi-retas, retas OA e OB, tá? Onde a origem é o ponto O e o ponto O é onde forma o meu ângulo, tá? Esta é a identificação do ângulo formado, tá? Agora atenção, a gente pode ter várias formas, né? A gente pode ter várias formas de representar ângulos, depende dos pontos que que são unidos pelo vértice formando este ângulo. Muito bem, dada a definição de ângulos, então nós vamos agora identificar alguns tipos de ângulos. Então, como a gente classifica alguns ângulos? Para isso a gente precisa usar uma réguazinha, né, chamada de transferidor, tá? Todo aluno que trabalha com ângulos precisa ter esta réguazinha aqui. Então, vamos definir os tipos de ângulos e ensinar a vocês como se usa esta régua, este material, tá, chamado de transferidor, para fazer a medida dos ângulos. Então, eu tenho aqui, tá, 6 tipos de ângulos desenhados para vocês. Então, a gente vai colocar o nome deles aqui, tá? Esse primeiro ângulo é o que nós chamamos de ângulo reto. Ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus, certo? Todo ângulo reto ele vem com esse sinalzinho aqui, ó, na união, tá, das duas semi-retas, tá bom? Então você nota que já não é uma aberturazinha como este, tá? E sim um quadradozinho com um pontinho dentro. Então, eu não preciso dizer que isso é um ângulo reto. O aluno, quando olha para esse ponto, já tem a obrigação de saber que eu estou trabalhando com um ângulo de 90 graus, tá? Este ângulo aqui é um ângulo que nós chamamos de ângulo agudo, certo? Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que mede menos de 90 graus. Todo ângulo que mede menos de 90 graus é chamado de ângulo agudo. O próximo ângulo é o ângulo obtuso. Ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que mede mais de 90 graus e menos de 180 graus, tá? Então ele está entre 91 graus e 79 graus, tá? O próximo ângulo é um ângulo que nós chamamos de ângulo raso. E o ângulo raso, por sua vez, é um ângulo que mede, tá, igual a 180 graus, tá? Também conhecido como ângulo de meia volta, tá? O ângulo completo, um ângulo de 360 graus, também é chamado de ângulo nulo. Ângulo nulo, tá? É o ângulo que mede uma volta completa, ele dá uma voltazinha completa que equivale a 360 graus. Agora vamos ensinar vocês como se usar este aparelho, esta réguazinha chamada de transferidor, para fazer as medidas de ângulo. Quando você compra uma reguinha dessa,
ela tem bem no centro dela aqui, tá? A divisão dessa medida daqui para cá. Então ela tem o centro bem aqui, tá? E esse centro coincide com a marca do 90 graus. Então sempre que você for fazer medida de ângulos, você coloca o vértice em cima desse pontinho, tá? E você coloca a reta que está na horizontal sobre esta réguazinha aqui. Da seguinte forma, ó, nós vamos usar essa retazinha que está aqui na horizontal, vamos colocar ela sobre esta régua aqui, tá? Levando o vértice, que é a união das duas retas, para cima do pontinho. Pronto, bem aqui. Esta reta aqui é a reta básica, né, horizontal, e eu vou agora ver aonde esta reta aqui está passando. Ora, ela está passando em cima do 90, então aqui 90 graus, tá? Vamos para outro exemplo, do mesmo jeitinho, ó, tá, ó, certo? E aí nós vamos ver onde essa reta está passando. Ela está passando exatamente em cima dos 60 graus, tá aqui a medidazinha aqui, 60 graus, está passando lá, né? Então ele é um ângulo agudo porque ele mede menos de 90 graus. Vamos para o próximo. Próximo ângulo, né? Você está vendo que ele abre, agora abre para cá. E aqui, olhando deste ângulo, nós temos aqui o exatamente 126 graus. Pronto. Então nós mostramos para você como é que se usa o transferidor, tá? Aqui 126 graus significa que é um ângulo obtuso, porque ele mede mais de 90 e menos de 180 graus, tá? Ângulo raso 180 graus, por quê, professor? Porque, né, se você olhar bem, sai daqui e chega aqui, saiu do zero, chegou no 180, tá? Meia volta. E aqui uma volta completa, uma voltinha completa, 360 graus, tá? Ângulo chamado também de ângulo nulo. A próxima imagem que eu coloquei aqui para vocês, deste ângulo, tá? É um ângulo de 90 graus, tá? Só para deixar você bem a par da situação, certo? E esse ângulo de 90 graus eu quero dividir ele bem ao meio. Ou seja, eu quero dividir ele 90 por 2, né? 45. 45 bem aqui, tá? Por que eu quero dividir ele bem no meio? Só colocar a reta aqui para que você, aluno, possa entender. Por que eu dividi ele bem ao meio? Para dizer para você o seguinte: todo ângulo que possui a mesma medida, né, aqui era 90 graus. Quando eu dividi ele ao meio, ele ficou com dois ângulos de 45. 45 mais 45, 90 graus. Todo ângulo que ele é igual, ângulos iguais, são chamados de ângulos congruentes. Ângulos congruentes significa o quê? Ângulos de mesma medida. Não esqueça isso, porque isso é de extrema importância para os nossos estudos subsequentes da matemática. Bem, aqui fica a definição de ângulo e a classificação de alguns tipos de ângulos. E agora nós vamos trabalhar os submúltiplos dos ângulos. A unidade grau tem dois submúltiplos, o minuto e o segundo. Agora vamos entender o que isso quer dizer. Um minuto é igual a 1/60 do grau. O que isso quer dizer? Que um grau é igual a 60 minutos. E que um segundo é igual a 1/60 do minuto. E isso significa o quê? Que um minuto é igual a 60 segundos. Vamos entender explicando como fica a escrita deste ângulo que está aqui neste exemplo. Vamos tentar decompor e depois tentar juntar este 0,5 graus, né, transformando ele em minutos. Para início de conversa a gente vai decompor 35 mais 0,5 graus, é isso? Isto é igual a 35 mais 0,5 é 5 sobre 10, não é isso? 10 graus. Só para você entender o processo todo que nós estamos desenrolando. 35 mais 1 sobre 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 meio, não é isso?
mesma coisa que 1/2 de grau. Mas o que é 1/2 de grau? Ora, é a metade de 1 grau. E nós vimos que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, quanto é a metade de 60 minutos? 30, exato. Então, nesse caso, eu tenho 35 graus mais 30 minutos. Então, o que nós temos aqui? 35 graus e 30 minutos, tá? É a decomposição deste ângulo, deste grau que nós tínhamos aqui. Só para não deixar passar batido. Um tracinho em cima do número significa minutos. Se eu tenho 2 tracinhos, então eu vou representar isso como segundos. Por exemplo, aqui onde eu não havia colocado, tá? Então, 2 tracinhos, segundo. Um tracinho, estamos falando de minutos. Vamos trabalhar agora as 4 operações dentro do estudo das medidas dos ângulos. Vamos trabalhar agora as transformações que envolvem aqui os múltiplos, né, os submúltiplos do grau. Tá? Tenho 2 exemplos colocados na lousa aqui, para que a gente possa entender como funciona essa transformação de trazer de minutos para grau, de grau para minutos ou para segundos. Que isso vai ser importante quando nós formos trabalhar as 4 operações das medidas envolvendo os graus. Então, o que eu tenho na primeira? Transformar em graus 120 minutos, 240 minutos e 300 minutos. Bom, nós vimos, né, agora há pouquinho no vídeo, o que? Que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, pegar este número, vou pegar este número e vou dividi-lo por 60. Por que eu vou fazer isso, professor? Porque eu sei que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, se eu dividir este carinha aqui, dividir ele por 60, então eu tenho igual a 2. 2 o quê? 2 graus. Por que 2 graus? Porque 2 graus equivale a 120 minutos. E aqui, mesma coisa. Vamos dividir também por 60. Quanto é que dá? 240 dividido por 60? Simples, né? Igual a 4. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? 4 graus. Tá? É o dobro do outro. Se é o dobro do outro, então eu vou dobrar aqui também, né? 300 dividido por 60. O que é que nós temos aqui? Isso é igual a 5 graus. Pronto. Transformamos as medidas que estavam em minutos, transformamos elas em graus, simplesmente dividindo ela por 60. Tá? Vamos agora transformar em graus e em minutos. Então, ainda é do mesmo formato daqui. Ora, neste caso eu não vou dividir. Por que eu não vou dividir? Porque este primeiro não chega nem a 100. Dividir, pode ser? Posso, mas eu posso ir também pela dedução. Né? Se 1 grau é igual a 60 minutos, então eu vou decompor esse carinha. 80 é igual a 60 minutos mais 20 minutos. Correto? E aqui, 60 minutos é igual a 1 grau. E aqui permanece porque não dá para mim transformar em grau. Então, o que é que eu tenho aqui? Que 80 minutos é igual a 1 grau e 20 minutos, que é a representação correta aqui dos 80 minutos. Então, você pode também decompor, tá? Desta forma aqui, sempre decompondo de 60 em 60. Então, eu vou fazer da mesma forma que fiz lá, para você ver que a matemática tem várias formas de resolução. Então, 170 é igual a 120 minutos mais 50 minutos. Olha, você está vendo que eu já pus 120 porque eu sei que 120 é 60 mais 60. É isso? E os 50 minutos lá. 60 com 60 são 2 graus, e 50 minutos. Pronto. Fizemos aí rapidinho um exercíciozinho bem comum que aparece nos nossos livrozinhos didáticos do 7º ano. O que nós vamos fazer agora é trabalhar as 4 operações dentro das medidas dos ângulos. Então, para iniciar, nós temos a adição e a subtração das medidas de ângulos. Então, o que eu tenho aqui? 49 graus, 48 minutos e 28 segundos, menos 15 graus, 28 minutos e 17 segundos. E aqui
27 graus, 18 minutos, 40 segundos, mais 30 graus, 20 minutos e 10 segundos. Então, para a gente trabalhar isso, nós vamos montar uma operação, vamos montar a operação da adição, como nós estivéssemos fazendo com uma conta normal, uma somazinha, daquelas que a gente aprendeu lá no Fundamental 1, tá? E você vai ver que não é tão difícil. Então, o que eu tenho? 27 graus, 18 minutos e 40 segundos. E o importante aqui é colocar graus abaixo de graus, minutos abaixo de minutos e segundos abaixo de segundo. Tá? E agora nós vamos somar. 40 com 10 é 50, é isso, 50 segundos. 18 com 20 dá 38 minutos. E 27 com 30, 57 graus. Então, viu que não é difícil, né? Somar 27 graus, 18 minutos, 40 segundos, 30 graus, 20 minutos e 10 segundos é igual a 57 graus, 38 minutos e 50 segundos. Simples. Vamos subtrair agora, tá? Passamos o mesmo, 47 graus, 48 minutos, 28 segundos, que vai subtrair 15 graus, 28 minutos e 17 segundos. Tá? Também nós vamos subtrair como se estivesse subtraindo simplesmente uma conta normal. 28 menos 17, então 8 menos 7 é 1 e 2 menos 1 é 1. Então 11 segundos. 48 menos 28 é igual a 20 minutos. E 47 menos 15 é igual a 32 graus. Então, subtraindo esses dois números, nós temos 32 graus, 20 minutos e 11 segundos. Vamos para a multiplicação e para a divisão. Chegou a vez de multiplicar e de dividir. Também não é coisa do fim do mundo. Vamos ver como é tão fácil. Tá? 39 graus, 15 minutos, 13 segundos, vezes 2. Vamos montar. Tá? Vamos deixar isso bem organizado para que a nossa resposta seja o mais plausível possível, para que a gente possa enxergar essa operação o melhor possível. 13 vezes 2, eu posso multiplicar direto, tá? 13 vezes 2, 26, é isso? 26 segundos. 15 vezes 2 é 30, então 30 minutos. E 39 vezes 2, vocês vão ver que vai dar 78. Então, aí a nossa resposta. 39 graus, 15 minutos e 13 segundos, vezes 2, é igual a 78 graus, 30 minutos e 26 segundos. Divisão. Dividimos então, tá? Já está, né? Até no propósito da divisão, já que aqui eu não preciso ter uma conta montada como esta. O jeito que está ali já é o suficiente para a gente. Vamos organizar do jeito mais comum que os alunos costumam ver, né? Ó, tá? Que é com esse sinalzinho aqui de divisão, né? Esse tracinho. Então vamos dividir todo, tá bom? 72 por 3 dá 24 graus. 30 por 3 dá 11 minutos. E 9 por 3 é igual a 3 segundos. Pronto. Resolvemos, né? Você viu que não é tão difícil. Só precisamos aqui, para a gente encerrar esse conteúdo desta aula, só tirar algumas dúvidas em relação a alguns probleminhas que aparecem nessas 4 operações, e a gente vai voltar agora com exemplos que traz esses problemas para a gente poder sanar logo, a ponto de o aluno ficar 100% craque neste conteúdo. Para fechar com chave de ouro esse nosso conteúdo que fala sobre ângulos, nós precisamos ensinar para vocês a simplificação dessas medidas. Atenção ao que eu vou dizer. Sempre que o segundo e os minutos passar de 60, nós vamos ter que dar uma reduzida. Ou seja, segundos e minutos não pode ser maior do que 60, tá? Na medida. Ou seja, eu não posso deixar aqui 60 e não posso deixar aqui 60. Tem que ser ou 59 no máximo ou 59, tá? No máximo esses valores. Por que isso, professor? Porque nós já vimos lá no início deste vídeo, né, que
1 grau é igual a 60 minutos. Então, se eu deixar aqui 60, eu posso trazer esse valor para cá e aumentar a unidade de graus. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E se eu deixar aqui 60 segundos é 1 minuto. Então, eu posso automaticamente aumentar ali a quantidade de minutos e desaparecer com os segundos. O que eu quero dizer é isso, caros alunos. Tá? 37 graus, 65 minutos e 90 segundos. O que é que eu posso fazer aqui? Tá? Eu vou simplificar tudo isso, tá bom? Vou permanecer aqui. Eu vou tirar para cá, ó. Tá? Eu vou tirar para cá 60 segundos. Tá? Se eu jogo para cá 60 segundos, você concorda comigo que aumenta 1 minuto aqui? Já que 60 segundos é 1 minuto. Então aqui não vai ser mais 65, vai ser 66. Atenção que foi que eu fiz. Tirei 60 daqui para cá. Por que eu tirei 60 dali para cá? Porque 60 segundos é igual a 1 minuto. Tá? Se eu tirei 60 daqui, aqui não vai ficar mais 90, vai ficar 30 segundos. Concorda comigo? Beleza. Então, tiramos 60 daqui, jogamos para cá, que aumentou 1, né? Aumenta 1, tá? 60 segundos é igual a 1 minuto. Então, quando eu somo, vem para 66, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, aqui já ficou abaixo de 60, né? Então, vai ficar assim agora. Só que aqui está passando de 60. Se está passando de 60, eu tenho que tirar para cá 60 minutos. Se eu tiro 60 minutos para cá, eu aumento 1 grau aqui. Então, como é que fica, então, a minha resolução final? Tá? Como eu tirei 60 daqui, então aqui ficou 6, não é isso? Ó, 6 minutos. O 30 vai permanecer, 30 segundos. E aqui o que era 37 ganhou mais 1 grau, vai ficar com 38 graus. Pronto. Então, simplificando, 37 graus, 65 minutos e 90 segundos é igual a 38 graus, 6 minutos e 30 segundos. Isto é simplificação. Professor, vou ter que fazer isso sempre que eu encontrar valores desse jeito? Exatamente. Você vai ter que fazer. Dá um trabalhozão, né, mas tem que fazer. Não entendeu o que eu acabei de fazer? Dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho e veja como é que foi feito. Mas a gente tem mais um exemplo aqui, tá bom? Que nós temos duas medidas de grau, onde nós vamos ter que somar, certo? E se esses valores passar de 60, né, 1 minuto e o segundo, como no exemplo aqui anterior, então eu tenho que simplificar para deixar na medida mais representativa possível. Então vamos lá, vamos somar. Somar, você já sabe, já vimos isso agora há pouco, né? 55 com mais 15, 5 e 5 dá 10, vai 1, 6 e 1, 7, 70 segundos. 5 com 3 é 8 e 4 com 1 é 5, 58. Então aqui vocês já viram que não tem muito o que mexer, né? 42 com 18, 10 vem 1, 5 com mais 1, 6, 60 graus, 58 minutos e 70 segundos. Opa! Passou, não foi isso? Então nós vamos ter que simplificar. De que forma? Tira 60 segundos daqui e aumenta 1 minuto aqui, não é isso? Vai aumentar 1 minuto aqui. Então, como é que vai ficar essa resolução? 60 graus. O que era 58 agora fica 59. E ali o que era 70 menos 60 ficou 10. Entenderam, alunos? Viram como é fácil? Muito bem. Então, a gente fica por aqui. Do mais, resolução lá no livrozinho de vocês.